Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez no programa Reflexão Bíblica para trazer uma palavra da parte do Senhor ao seu coração. Caso você esteja agora podendo ter acesso a uma Bíblia Sagrada, abra comigo, pois estaremos lendo um salmo muito lindo, que é o salmo de número 88. Abra a sua Bíblia e abra também o seu coração para aquilo que Deus programou para falar contigo neste momento. O salmo de número 88, ele diz assim: O Senhor, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida se abeira da morte. Eu sou contado com aqueles que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. O verso 9 diz assim: Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura e a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e pela manhã, logo cedo, já se antecipa diante de mim a minha oração. Por que rejeitas, ó Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam. Versículo 18. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são as trevas. É um salmo por demais triste. Todo o seu conteúdo é uma lamentação de um dos filhos de Coré. E existem muitos salmos chamados salmos de lamentação, mas nenhum se compara ao Salmo 88 por conta de uma ligação apenas. O Salmo 88 é o único salmo que termina com a mesma tristeza que começou. A lamentação do salmista, ela não se converte em alguma palavra de esperança, como nos outros salmos de lamentação. Se você for fazer uma pesquisa sobre salmos de lamentação, você vai perceber que todos eles ou terminam com um verso, ou uma frase, ou apenas uma palavra muito rápida, mas que identifique que o salmista, ele renova as suas forças com Deus. As suas palavras não ficarão apenas em sofrimento, mas há uma luz de esperança no final de cada salmo de lamentação. Porém, como eu disse, o Salmo 88 é o único salmo que termina com tristeza e inicia com tristeza. Este salmo, ele foi escrito por um dos filhos de Coré, chamado Emã, e só para relembrarmos, Coré foi um daqueles que rebelou-se contra Moisés e contra Arão
na conhecida rebeldia durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Coré foi morto pelo próprio Deus de Israel e a sua casa, diz a palavra de Deus, foi engolida. Um terremoto abriu-se, uma fenda engoliu ele e sua família. Porém, a palavra de Deus diz que os filhos de Coré não morreram. E ficou então uma incógnita em Israel sobre o que fazer com aqueles 3 filhos de Coré. Os 3 filhos de Coré, eles não podiam ser mortos, porque Deus não os matou. A Bíblia diz que eles permaneceram vivos. E tampouco eles poderiam permanecer no arraial, porque poderiam levantar uma nova rebelião contra Moisés. Então a palavra de Deus vai nos dar pistas do que aconteceu com os 3 filhos de Coré. E o Salmo 88 é um deles. Tudo faz crer, segundo alguns estudiosos, que estes homens, filhos de Coré, eles foram exilados, ou seja, sofreram uma expulsão do arraial. Permaneceram vivos, como eu disse, então o povo de Israel não podia matá-los, Deus os preservou. E não podiam permanecer no arraial porque poderiam então levantar-se como líderes para uma nova rebeldia e eles decidem então, tudo faz crer assim, a decisão mais lógica, mais sábia foi expulsar os filhos de Coré, tirá-los. E isso, se é realmente como se pensam os estudiosos, deve ter sido uma decisão que, apesar de sábia para o momento, mas de extrema dor para os filhos de Coré. Eles eram levitas, eles serviam no tabernáculo, e tirar o exercício daqueles homens, eles sendo inocentes, se Deus os poupou, então eles não tinham nada ligado à rebeldia de seu pai Coré. Então estes salmos são criados, são escritos. E o Salmo 88 é um dos salmos dos filhos de Coré. Ao todo são 12. A palavra de Deus vai mostrar aqui, amados irmãos, comentando cada parte desse salmo, que este filho de Coré, chamado Emã, ele não deixa de clamar ao Senhor. Ele vai mostrar que ele sofreu uma separação quando ele atribui a Deus que Deus os separou dos seus amigos. Tudo faz crer que ele sofreu realmente o exílio, a separação do povo de Israel. Mas ele começa dizendo: ó Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti clamo dia e noite. Ou seja, o seu clamor não cessou. Mesmo em sofrimento, Deus era aquele a quem ele clamava. Ele não procurou refúgio em outro Deus. Ele não adotou uma nova crença. Ele continuava servindo ao Senhor. No versículo 2 ele diz: chegue à tua presença a minha oração. Notem que ele não pede para voltar ao convívio do povo de Israel. Notem que ele não pede por uma cura, porque tudo faz crer também que ele estava doente. Ele carregava uma enfermidade desde a sua mocidade, como ele mesmo disse. Mas ele não pede cura, ele não pede restabelecimento, ele não pede renovação. A única coisa que pede é: chegue diante de ti essa minha oração. É como se alguém estivesse escrevendo uma carta e dissesse assim: tudo o que eu queria era que essa carta chegasse ao seu destino. Ele pede isso a Deus: Senhor, que chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos. Se alguém clama por isso, irmãos, é porque o seu coração está alimentando uma fé de que as suas orações não têm chegado até Deus. Uma fé vazia, uma fé doente, porque, na verdade, Deus, ele ouve o clamor do seu povo, mas ele está tão aflito que ele não está crendo mais nem que suas orações têm chegado diante de Deus. O versículo 3, o verso 3 diz assim: pois a minha alma está farta de males. Este farto que ele usa aqui
é uma linguagem utilizada no original para pessoas que se alimentam muito e ficam tão entupidos de comida que chegam a não suportar mais nada entrar no seu estômago. Ele chega a dizer que ele está farto como alguém que se alimentou muito, mas não é de comida, ele está farto de males, de lutas, de dores, de sofrimento. Ele diz, a minha vida já se à beira da morte, ou seja, tudo faz acreditar que ele está num estado terminal, ou seja, ele está prestes a desfalecer, ele está prestes a dar o seu último suspiro de vida. E ele diz no versículo 4, sou contado com os que baixam a cova, como um homem sem forças eu sou. Versículo 5, ele diz, atirado entre os mortos como os feridos da morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. A linguagem que o salmista usa aqui, amados irmãos, é a linguagem de alguém que está numa guerra. É essa a linguagem que ele está usando, e que foi ferido com uma ferida mortal, numa batalha, num conflito, isso é comum acontecer, mas aconteciam feridas que não havia esperança de restauração. Então era isso que se fazia com aqueles que estavam feridos mortalmente. Eles eram jogados em valas com pessoas ali já mortas. Ou seja, para que seu corpo não ficasse ali exposto, ele mesmo estando vivo, ele era jogado ali dentro das covas para morrer entre as pessoas que já estavam mortas. Ou seja, era uma ferida que não havia como ser restabelecida. Era um ferimento mortal que não dava nenhuma margem de esperança para ele voltar a viver. E ele conta que sua situação é como essa. Mas quem o joga na sepultura, ele diz, foi o próprio Deus. Ou seja, ele se sente como se Deus o tivesse pego e mesmo ele estando vivo, Deus o joga numa cova profunda entre as pessoas mortas. Esta é a sensação terrível que o salmista está tendo. No versículo 7 ele diz assim, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. O salmista aqui, amados irmãos, ele atribui todo o seu sofrimento a Deus. Era uma prática comum das pessoas do povo judeu de ver o sofrimento como algo que vinha diretamente de Deus. Não há figura do diabo nestas lamentações. O povo judeu não atribuía os sofrimentos a uma interferência, uma intervenção do próprio Satanás. Inclusive, a gente percebe na história de Jó como ele vê a situação que ele está vivendo. A Bíblia diz que foi o próprio diabo que chegou diante de Deus e pediu permissão para afligir a Jó, tanto na sua saúde como nas suas emoções, atingindo os seus bens, as suas riquezas e, por fim, atingindo sua família, matando os seus filhos. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que quando ele escuta a situação de que os 10 filhos tiveram sido soterrados, ele diz a palavra de Deus que ele rasga as suas vestes, ele rapa a sua cabeça, que era um gesto de luto, e ele, em extrema angústia, ele diz assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nas palavras de Jó, nós percebemos que ele não atribui ao diabo, embora tenha sido o próprio diabo que arrancou de Jó tudo aquilo que ele perdeu, mas ele não diz Deus deu e o diabo tirou. Ele atribui unicamente a Deus, porque essa era a forma do povo de Israel entender a vida, é que Deus está acima de todas as coisas. Isso traz um certo conforto, porque quando você percebe que é Deus que está
na situação, você entende que ainda há esperança, que através da misericórdia, aquela situação pode ser revertida e Deus pode mudar o quadro. Mas quando é uma atribuição que você dá ao próprio diabo, você, se não tiver força suficiente para lutar contra ele, debilitado já diante da situação, você se vê como um grande derrotado, que o diabo está tendo total liberdade de atingir você, sua família, sua área emocional e sua saúde. É bem verdade, amados irmãos, que quando nós entendemos que é Deus que está agindo naquela situação, a gente percebe também, como diz a própria palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você segue os passos do salmista e atribui a Deus todo aquele sofrimento, você vai também ter que entender que aquela situação, ela é pedagógica. Deus está querendo te ensinar algo, Deus está querendo te trazer uma lição. Seguindo aqui, amados irmãos, chega a parte que eu acho de extrema importância e muito curioso, por sinal. Diz assim, versículo 10, mostrarás tu prodígios aos mortos ou aos finados, ou os finados se levantarão para te louvar? A minha versão é a versão revista e atualizada. Verso 11, será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Notem, amados irmãos, que o salmista está aqui usando de argumentos pessoais para tentar convencer a Deus de que Deus não vai ganhar nada em matando o salmista. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, se tu permite que eu morra, o que tu ganharás com isso? Pelo contrário, tu vais perder, Senhor, alguém que fala dos teus prodígios, ou seja, um grande pregador da tua palavra. Tu vai perder, Senhor, alguém que te louva, pois entre os mortos não há louvor a ti. E tu me matando, tu perderás um levita, alguém que te louva, alguém que expressa o louvor. Ele diz no verso 11, será referida a tua bondade na sepultura? Ou seja, eu vivo, declaro a tua bondade, Senhor, mas na sepultura a tua bondade será declarada? Ou seja, ele está usando de argumentos para dizer a Deus, permita, Senhor, que eu viva, porque eu vivo. Falarei dos teus prodígios, louvarei o teu nome, anunciarei a tua bondade. Ele fala, a tua fidelidade haverá nos abismos, ou seja, eu proclamo a tua fidelidade. Mas se tu me matas, Senhor, o que há de fazer alguém nas sepulturas? Ele diz no verso 12, acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, a tua justiça na terra do esquecimento? Então vejam só, irmão, que argumento forte ele está usando com Deus. Ele está dizendo, Senhor, eu falo dos teus prodígios, eu louvo o teu nome, eu anuncio a tua fidelidade, eu proclamo a tua bondade, eu falo das tuas maravilhas, eu anuncio a tua justiça. Se tu me matas, tu vais me perder, Senhor. E tu vais perder um homem que faz tudo isso por ti. Você que está me ouvindo nesta hora, que argumento tu irias usar para que Deus preservasse a tua vida aqui na terra? O que você poderia argumentar com Deus se Deus estivesse com a intenção de te tirar a vida e você tivesse querendo convencer a Deus de que vivo aqui na terra você traria mais resultados? É algo para nós refletirmos, é uma reflexão bíblica. Mas prosseguindo, amados irmãos, para a conclusão aqui do Salmo, ele diz assim, eu clamo diante de ti por socorro, desde de manhã eu levo a minha oração, mas tu me rejeitas, tu passas de mim, ocultas o teu rosto, ando aflito, prestes a
a expirar, ou seja, prestes a morrer, está no estado final, desde moço, ele diz. É uma doença que, por sinal, ele carrega durante muitos anos. Alguém chega a dizer que era lepra, porque a lepra afastava as pessoas, enfim, mas no caso de ser levita, não é possível ele ser leproso ao mesmo tempo. Mas era algo que fazia com que as pessoas se afastassem dele, ou o próprio exílio que falamos aqui como introdução. Mas aqui, amados irmãos, eu quero terminar dizendo no versículo 18, verso 18, para longe de mim afastaste amigos e companheiro, os meus conhecidos são as trevas. Queridos, o Salmo termina em choro, em lamentação. O Salmo termina em extremo sofrimento. E eu, quando estava meditando nisso aqui, eu disse, Senhor, será que haveria uma palavra de esperança para trazermos dentro deste Salmo, ou apenas chorar com o salmista os seus sofrimentos e a sua angústia? E aí, amados, o Espírito Santo me fez lembrar que o Senhor Jesus Cristo também passou por uma agonia semelhante a essa. Não existe sofrimento maior para um filho de Deus do que a sensação de estar sendo desprezado. A sensação de desprezo vindo da parte de Deus é algo que te esmaga, é algo que te deixa, como ele disse, desorientado. O silêncio de Deus, ele é perturbador, porque você precisa de respostas, e estas respostas, para que elas sejam anunciadas às pessoas que lhe cercam. Certamente, a mulher de Jó, ela queria uma resposta. E mais do que ela, Jó também queria uma resposta. Mas como essa resposta não chega, ela chega então à conclusão precipitada de aconselhar o seu marido e dizer assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, termina os teus dias proclamando uma maldição, porque tu vais morrer a qualquer momento. Mas Jó diz, mulher, tu falas como uma louca. Recebemos o bem do Senhor, porventura não receberemos também os males? Ele, amados irmãos, é um exemplo de superação diante do silêncio esmagador de Deus. Mas mais do que Jó, é o que o Senhor Jesus sofreu na cruz do Calvário. Quando a palavra de Deus diz que houve trevas em Mateus, no capítulo 27, versículo 45. Mateus 27 e 45. A Bíblia diz que em pleno meio-dia houve trevas. E as trevas, amados irmãos, em pleno meio-dia, era um sinal de que até o sol estava se escondendo. Só Jesus, em seus sentimentos mais profundos, poderia interpretar o porquê daquelas trevas. E ele interpreta da seguinte maneira. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Está em Mateus, capítulo 27 e versículo 46, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele interpretou a escuridão do sol como um abandono pleno, um sinal de que Deus se virou para ele. E era justamente o momento em que o filho precisava mais da presença do seu Deus. Ou seja, ele está dizendo consigo, eu estou aqui em plena conclusão da minha missão, Senhor. E neste justo momento, tu estás me abandonando. Eu aceito o abandono da minha família, porque os irmãos de Jesus não creram nele. Eu aceito o abandono dos meus discípulos, porque na mais profunda dor, quem o ajudou foi um Simão Cirineu, que nunca o havia visto. Eu aceito, Senhor, o abandono do meu povo, porque a palavra de Deus diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. O abandono dos seus amigos. Mas o abandono de Deus foi terrível. Mas e aí, amados irmãos, como foi que Cristo reagiu a esse momento tão difícil, vivido pelo salmista, vivido por Jó, e ele agora também vive?
A Bíblia fala em Lucas 23:46 que ele, diante daquela situação, ele clama em alta voz e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, ele está dizendo: Deus, embora eu não esteja entendendo o porquê de estares em silêncio e me abandonando, tu não deixasse de ser meu Pai. Pai. E outra coisa, ele, além de chamar Deus, o Deus que o está rejeitando, o Deus que o está abandonando, ele o chama de Pai, ele ainda diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, não estou entendendo, Senhor, mas não é por não estar entendendo que eu vou te abandonar, que eu vou rejeitar-te. É em tuas mãos que está o meu espírito. Queridos, nesta hora eu venho chamar a sua atenção e quero concluir aqui agora. Não sei a situação que tu estás passando, as lutas e essa sensação que você tem de que Deus te abandonou. Eu vim aqui em nome do Senhor lhe dizer: você talvez não esteja entendendo o silêncio de Deus, mas entrega tudo nas mãos do Senhor mesmo assim. Porque é justamente isso que o diabo está te forçando a fazer. Abandona o teu Deus, rejeita o teu Deus, esquece o teu Deus, troca a tua forma de ver Deus. Mas o Senhor te diz: permaneça crendo, permaneça entregando, permaneça dedicando, confiando ao Senhor a sua vida. Porque o Senhor Jesus deixou-nos o exemplo. E se o Salmo 88 não tem um final feliz, esse final feliz quem vai escrever é você. Continua colocando diante do Senhor a tua angústia, porque certamente no final de tudo algo vai ser esclarecido para você. Quero convidar você para neste momento fechar falando com Deus e fazendo uma oração somente a Ele, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, na Tua presença estou, Senhor, agradecido por esta palavra. O Salmo 88 é um salmo de lamentação, Senhor, e o filho de Coré, Senhor, escreveu sem deixar um final feliz. A tristeza o matava, o destruía, pela sensação de que ele estava sendo abandonado, esquecido, quando Deus virava para ele o seu rosto. Mas, Senhor, esta sensação é apenas algo, Senhor, que nos engana. Eu sei que por trás das nuvens negras o Teu sol está brilhando, Pai. As Tuas palavras são fiéis, as Tuas promessas estão de pé. E eu quero, meu Pai, que o Teu filho e a Tua filha, que agora me escuta, reaja diante disso, Senhor, como Jesus reagiu na cruz do Calvário, como o próprio Jó, Senhor, quando diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Que o teu filho, a tua filha, encontre nesta palavra forças para reagir positivamente, Senhor, e que não deixe de acreditar no Senhor. Assim eu te peço, entra nesta casa, entra neste coração, Senhor, e faça com que o teu filho recobre as suas alegrias, as suas forças. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido. Foi um prazer mais uma vez ter trazido e ser canal de Deus para a tua vida. Procure uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, próxima à sua casa, presidida por nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves. Deus abençoe, em nome de Jesus.